Ok, Eduardo. Boa noite a todos. Eu sou Eduardo Silva Rocha, sou pós-graduando em hepatologia aí pela SPDM. O caso de hoje é uma mulher de 24 anos, acompanhada pelo reumatologista, apresentando icterícia e elevações das transaminases. Quem é a nossa paciente? Nossa paciente é SKMB, 24 anos, feminina, procedente e residente em Guarulhos, branca, casada e do lar. A primeira consulta dela foi no dia 26 de setembro de 2022. A paciente encaminhada pela reumatologia, serviço externo, com um diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, com envolvimento cutâneo, articular e hematológico. Né? Nesse caso, apresentava plaquetopenia. Com FAM positivo, em junho de 2022, em consulta com a reumatologia, apresentava-se ictérica e com a elevação das suas transaminases. Em agosto de 2022, né, evoluiu com uma dor epigástrica, tipo dispéptica, que piorava em jejum. Apresentou um episódio de febre, mas não tinha nenhuma informação a mais sobre esse quadro. Negava vômitos, negava colúria, negava colia fecal e também negava prurido. Né? Ao exame, encontrava-se lúcida e orientada no tempo e espaço, bom estado geral, eupneica, afebril, corada e hidratada, acianótica. Não havia relato se nessa consulta ela estava ainda ictérica ou se apresentava já anictérica, sem déficits motores e ou neurológicos. Né, os sinais vitais estáveis, uma PA de 120 por 80, uma frequência de 75, uma saturação de 98, um peso de 61 quilos, uma altura de 1,70 m, que tinha um IMC de 26. Né? Uma ausculta cardiovascular e respiratória sem alterações, o abdômen plano, flácido, timpânico, peristáltico, indolor à palpação superficial e profunda, sem massas, sem visceromegalias e sem presença de ascite, as manobras. Sem, né, membros inferiores sem edemas, panturrilhas livres, pulsos palpáveis e não apresentava nenhum estigma de hepatopatia crônica. Né? A paciente era portadora de lúpus eritematoso sistêmico, com diagnóstico em 2019 pela reumatologia, fazia uso de hidroxicloroquina, 400 mg por dia, e prednisona, 10 mg por dia. Negava cirurgias, negava etilismo, tabagismo, negava uso de drogas, medicamentos e chás, negava transfusões, uma história obstétrica de gesta 3 para 2, com um aborto, ambos foram partos normais, e negava a história familiar significativa. Nesse caso, quais seriam as hipóteses diagnósticas? Doutora Lúcia vai fazer chamada, hein? Deixa eu ver quem está na reunião. A Anitta quer falar? Volta no slide da história, Edu. Isso, doutora? Isso. Ok. A Anitta quer falar ou não? A Anitta não quer falar. Vou pedir para o Fábio. Fábio. Oi, boa noite. Uma paciente jovem, né, já com história de lúpus, tem um FAM positivo, mas não tem a descrição de qual o perfil do FAM, né? Eu acho que a gente pode pensar para ela numa hepatite autoimune pela idade, acho que cabe, e complementaria com FAM, com os outros, as outras sorologias autoimunes.
pela característica que eu peguei da história, acho que ela não tem nada para a gente pensar numa icterícia que vai e volta, nada disso, né? Foi um episódio único, né? Ela teve um outro episódio 2 meses depois, parecia mais um quadro dispéptico, piorava em jejum, Sim, mas, entretanto, tinha tido febre. sim. Quando ela chegou, o exame físico era completamente normal, um mês depois, ela não se sabe se ela estava ou não ictérica. Com essa elevação de transaminases e icterícia, o FAM positivo, acho que a gente precisaria primeiro complementar com hepatograma, com função, para a gente ter os valores, avaliar quanto foi essa elevação, se ela passa de 10 vezes o valor de normalidade, até para pensar em autoimune mesmo, eu pensaria em autoimune primeiro para essa paciente. Essa dor e essa febre fazem você pensar em alguma coisa a mais? A primeira eu concordo com você. A dor pode estar relacionada a uma colicistite, né? Um ultrassom ia complementar isso para a gente, para ver se ela tem uma colilitíase. Acho que são as duas coisas a princípio, né? Uma Sim. doença hepática parenquimatosa, talvez autoimune, numa lúpica, Uhum. ou talvez um quadro biliar aí, que ela possa ter tido uma cólica biliar, uma colicistite, que aparentemente resolveu regredir sozinho, e na consulta não tinha nada, né? Alguém tem mais alguma hipótese para essa primeira parte da reunião? Acho que, embora seja bem pouco comum, a gente podia pensar em DILI também, né? É uma paciente que tem o lúpus e que faz uso de cloroquina e corticoide. Cloroquina é pouco relacionado à hepatotoxicidade, mas tem relatos. Então, ficaria também aí com um diagnóstico diferencial. E que o Fábio pediria de exame, além de repetir um FAM, bioquímica hepática, tinha um ultrassom também? Ultrassom de abdômen superior e os marcadores de autoimunidade, um antimusculo liso, um anti-SLA. Pensaria em quadro viral? Pediria sorologias? Acho que a gente sempre acaba pedindo, né? Mas eu não sei se esse quadro dela acaba levando para algum quadro viral. Assim, ela está me chamando mais atenção para algo autoimune, mas sem dúvida, uma sorologia para B, C e A vale a pena sempre. É mais para autoimune, medicamentoso, como a doutora Lúcia falou, Isso, e, eventualmente, litiásico, por causa da dor, né? sim. É isso mesmo, Edu? É isso mesmo. Vocês pensarem em alguma coisa a mais? Você e o professor Gama? Não, ficou dentro dessas hipóteses, doutor. Vamos lá? Então, ela já chegou com esses exames laboratoriais, né, os primeiros de junho de 2022, onde ela tinha uma ST de 489, numa referência de 39, uma ALT de 774, com uma referência de 49, uma bilirrubina total de 2,54, direta de 1,3, uma fosfatase alcalina de 257, uma referência 116. Aqui, nesse caso, não tinha a gama-GT, eu não tinha hemograma dela, tá? Tinha uma HDL 204, uma ureia de 20, uma creatinina de 0,6, uma ferritina de 32. Tinha um FAN reagente nuclear pontilhado fino, de 1 para 1.280, um AMA negativo, um CPK de 24, um complemento C3 de 112,
um complemento C4 de 17,3, um anti-DNA não reagente, um cumbis direto positivo e um cumbis indireto negativo. E, nesse caso, não tinha a sorologia para B. E tinha um exame que na ficha estava anotado como 26/9/22, que é o dia da consulta. Não sei se esse laboratório foi desse dia mesmo ou se anterior, mas seria bem próximo. Seria, né, já teria uma AST de 414, numa referência de 34, uma ALT de 539, uma bilirrubina total de 1,4 e a direta de 0,7, uma fosfatase de 295, aí nesse já tinha uma gama-GT de 390, uma referência de 38, uma hemoglobina de 11,7, um hematócrito de 35, VCM de 84 e um HCM de 27, o DHL já foi para 213, uma plaqueta de 114.000, né, um FAN, reagente de nuclear pontilhado fino, de 1 para 1.280 e um FAN de nuclear pontilhado de pontos isolados, com menos 10 pontos, de 1 para 1.280. Um antimúsculo liso positivo de 1 para 100, uma CPK de 54, VHS de 21, PCR de 0,6, e aí tinha uma sorologia de HBS, AG não reagente, o anti-HBS não reagente. E de mais exames complementares, ela tinha uma urina tipo 1 sem alterações, uma TC de tórax que mostrava ausência de derrame pleural, derrame pericárdico e presença de espondilopatia degenerativa dorsal, e um ultrassom de agosto que mostrava um fígado textura difusamente heterogênea, forma, dimensões e contornos normais, esplenomegalia e ausência de líquido livre. E aí, com isso, a gente veria quais seriam os próximos passos. Vamos continuar com o Fábio? Então, acho que a primeira hipótese da hepatite autoimune cabe para ela. Ela tem as transaminases maior que 10 vezes o valor de referência, mas chama atenção aí uma FA acima de 1 vez o limite superior de normalidade também. Então, chama atenção para a gente pensar numa sobreposição, né? O FAN com nuclear pontilhado fino, apesar de não ser totalmente característico, mas ele é algo que indica para a gente um pouco da hepatite autoimune também. Acho que de laboratório é isso que me chama atenção. Que apareceu um músculo liso. Positivo. E apareceu um nuclear com pontos isolados. Menos que 10 pontos, né? Menos de 10 pontos. 1 para 1.280 também. Uhum. Parece, então, uma hepatite autoimune, um componente colestático. Isso. Esses pontos isolados, essa quantidade aí, talvez irrelevante, poderia talvez ser uma síndrome de sobreposição, né? Sim. E parece ter sinais de hepatopatia crônica, né, pelo laboratório. Plaquetopênica com baço, com esplenomegalia no ultrassom. Sim. Eu fiquei na dúvida se essa plaqueta fizesse parte do diagnóstico, como ele falou, do lúpus, e esse baço também, né? Não sei se tem descrição da veia porta. Não tinha essa descrição, doutor. Tem anti-DNA negativo, né? E o nuclear pontilhado fino, não sei, doutor Gama vai nos esclarecer, mas... C3, C4 e anti-DNA estão normais. Tudo normal. Então, o diagnóstico, sim, está sob júdice. Então, é uma paciente jovem, já talvez com uma doença crônica, talvez seja de causa autoimune,
um componente colestático, e ficando na dúvida, talvez a gente consiga ter descartado doença litiásica. Sim. E conseguimos descartar, talvez, né, sempre sobra como um diagnóstico diferencial, a doença medicamentosa. E o que você pediria mais, Edu? Ou Fábio? Acho que um IgG, porque ela ainda não preenche critérios totais para autoimune, né? Ela preenche 2 pontos de músculo liso. Acho que ela ganha ponto porque não tem vírus, né? Isso. Não tem biópsia. Ela não tem biópsia, mas dependendo Do IgG pode dar da ajudar. IgG, poderia vir bem mais favorável para autoimune, né? E aí não sei se a gente poderia pular a biópsia para ela, se faria a biópsia da mesma forma. Legal. Isso é uma dúvida. Eu estou vendo que a Flávia nos deu a honra da presença. Quer falar alguma coisa, Flávia? Não, doutor, só estou observando. Não tinha IgG? Não, nesses primeiros exames não, doutora. Tá. E a gente vai pedir para a Cibele. Cibele também quer comentar alguma coisa? Eu acho que agora a gente tem que continuar essa investigação, né? Nessa linha de hepatite autoimune, mesmo de sobreposição. A gente não tem um marcador suficiente para pensar em colangite biliar, tem pontos isolados, mas são poucos, né, para pensar em colangite biliar. Mas acho que tem que continuar, tem que pedir um antimitocôndrio, acho que vale a pena a gente avaliar melhor essa relação. Mas acho que é isso, tem que pensar nessa linha de autoimunidade, e acho que vai acabar tendo que fazer uma biópsia, sim. Acho que tem que partir para isso. A gente pode acabar fazendo mais algum exame, acompanhar, olhar mais, mas até para a gente conseguir firmar um diagnóstico, mesmo que tenha pontuação para hepatite autoimune, mas a gente tem que confirmar histologicamente até para poder afastar se existe alguma possibilidade, alguma sobreposição, vai precisar ter uma biópsia para comprovar. É isso aí, Gama. O lúpus está bem controlado e nós temos só uma doença hepática a esclarecer? Doutora Edu, ela tem algumas coisas que a gente olha, né? Ela já vem com o diagnóstico descrito de lúpus, aí está lá, manifestações cutâneas, manifestações hematológicas, manifestações articulares, mas no momento que a gente avalia a paciente, essas manifestações não estão mais presentes, exceto a plaquetopenia e essa esplenomegalia, que a doutora Lúcia chamou a atenção, que poderia corresponder a já sinais de hepatopatia crônica na suspeição aí do diagnóstico de hepatite autoimune. Por outro lado, a gente vê que ela tem um cumbis direto positivo, né? E esse cumbis direto positivo, mesmo na ausência de anemia hemolítica autoimune, ele é um dos critérios, né, para a pontuação no score diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Então, a gente poderia ter uma plaquetopenia, né, como manifestação hematológica, né? O teste de cumbis direto positivo é um critério isolado, né? E aí o FAN, esse não é o padrão, não é o nuclear pontilhado fino, embora ele esteja presente no lúpus e ele sinaliza a presença do anti-RHO, e o anti-RHO é um marcador que, eu lembro sempre que eu falo de anti-RHO, eu lembro daquele colega da Reumato, que eu não vou lembrar o nome agora, como é o nome dele? Luiz Eduardo. Não, o que faz lúpus. O Edgar. O Edgar, ele fala anti-RHO é arroz de festa, né? Ele está em tudo quanto é lugar, né? E no lúpus ele está sempre presente e ele sinaliza adoecimento cutâneo, e ela tem lá um relato de que tinha manifestações cutâneas prévias, a gente não sabe qual manifestação cutânea era essa. Mas, a princípio, né, se a gente olhar para a falta do dsDNA, que a doutora Lúcia já destacou como ausente, o senhor falou do complemento sérico normal, ou seja, ela não está, se ela tiver lúpus em atividade, não é um lúpus com virulência, é um lúpus, não é, de comportamento benigno, ou então ele está absolutamente em remissão,
porque o dsDNA e o complemento são marcadores que avaliam, né, a virulência, atividade de lúpus, inclusive acometimento de órgãos nobres, né, como nefrite lúpica. Ela tem um exame de urina anterior ali que foi descrito como normal, né, e aí a gente olha para essa paciente e se ela de fato tem lúpus eritematoso sistêmico, ela está certamente, não é, em remissão ou tem um quadro, não é, bastante benigno no curso natural do lúpus. E ela tem transaminases muito altas, né? Ela tem mais de 5 vezes as aminotransferases e, a princípio, ela cursa com um padrão misto, né, de aminotransferases e enzimas canaliculares. E aí o senhor já levantou a hipótese de que pudesse ser uma hepatite autoimune com componente colestático. Alguém sugeriu sobreposição de hepatite autoimune com CBP, né? Mas é uma coisa que a gente sempre discute quando a gente está falando de envolvimento hepático no lúpus, né? É que a regra número 1 é nunca considerar, né, inicialmente, que o envolvimento hepático dos pacientes com lúpus seja, né, primário do lúpus, sempre buscar uma causa secundária, visto que o fígado não é um órgão-alvo do acometimento hepático, né? Então, a doutora Lúcia já chamou a atenção, falou, pode ser DILI. O senhor pediu as sorologias virais para o Fábio, porque pode ser vírus, e pode, não é? Pode ser doença hepática gordurosa não alcoólica, não é? Porque esses pacientes, não é, tomam muito corticoide, eles fazem aumento da resistência insulínica, e aí jogam mais gordura no fígado, não é? Pode ser vascular, não é? Pela presença da síndrome antifosfolípide. Então, ela poderia fazer, não é, uma doença vascular intrahepática, inclusive com Budd-Chiari, que não é o caso, pela presença da SAF. A gente sabe que SAF é, não é, uma associação comum no lúpus. Então, acho que a primeira mensagem que fica é: vamos buscar causas secundárias desse envolvimento hepático. Não deve ser, não é, do lúpus eritematoso sistêmico. Até porque essa paciente parece que está com lúpus em fase de remissão clínica, né? E eu não sei se o senhor lembra que outro dia eu disse ao senhor que, discutindo aquele caso possivelmente de lúpus, né, olha o VHS dessa paciente, 21, está só um pouquinho tocado, mas olha a proteína C reativa muito baixa, né? Os reumatologistas sempre dizem, né, que lúpus em atividade, a VHS sobe, mas a proteína C reativa se mantém normal. Quando a proteína C reativa se eleva, é porque esse paciente tem, por exemplo, um curso inflamatório ou infeccioso não vinculado ao lúpus, né? E essa proteína C reativa, ela acompanha o comportamento do lúpus, né? Uma proteína C reativa muito baixinha nessa paciente. Mas só para não criar um raciocínio confuso, né, a gente poderia olhar para essa paciente com essas aminotransferases tão altas e poderia pensar, né, vamos buscar as causas secundárias primeiro, sempre, né? Fígado no lúpus não é um órgão-alvo do lúpus. E aí, com tanta transaminase, é pouco provável que fosse doença hepática gordurosa não alcoólica, mas a gente já viu também ultrassom e viu que não tem esteatose. E aí a gente ficaria no universo das hepatites, né? Medicamentos, o que ela usou foi a cloroquina e o corticoide. A doutora Lúcia já disse que é raro o acometimento da hepatotoxicidade por cloroquina, embora seja relatado. Então, a gente fica com duas possibilidades, né? Isto pode ser, né, viral, isto pode ser autoimune. E quando a gente olha para esse polo de autoimunidade e pensa em hepatite autoimune, nós estamos falando de uma condição rara, né? Essa associação é muito incomum, né, na prática clínica. E se a gente olhar para tanto as enzimas canaliculares quanto para as enzimas hepatocitárias e pensar na possibilidade de sobreposição hepatite autoimune CBP, com lúpus, isso é bem mais raro ainda, né? Então, a princípio, se a gente olha para a possibilidade de sobreposição com a autoimunidade, eu acho que vale mais a pena pensar em hepatite autoimune com um componente colestático do que pensar em sobreposição de lúpus, hepatite autoimune e CBP. Até porque esse padrão aqui de nuclear, pontos isolados, menor que 10, não é um espelho para o SP100, né? Seria maior que 10 pontos, né? Então, eu acho que, de um modo geral também, a dúvida vai ficar, né, pairando aí, e a biópsia hepática, como a Sibeli falou, sempre será necessária, porque há um conflito muito grande.
né? Isto é do lúpus ou isto é uma doença sobreposta? E aí vem as sorologias, os autoanticorpos, mas a biópsia hepática é absolutamente essencial para esses pacientes, né? Acho que, por enquanto, é isso. Alguém queria fazer alguma consideração, doutora Lúcia? Não, imagine, depois desses comentários todos do Gama, só tenho a concordar. Fica faltando, então, algumas coisinhas para a gente, né? As imunoglobulinas que poderiam ajudar, sim, tanto para o diagnóstico de hepatite autoimune com aumento da IgG, como se tivesse um aumento expressivo de IgM, talvez a gente considerasse a possibilidade mesmo de uma sobreposição, né? E eu acho que é isso, essas são as hipóteses. E só um comentário assim para o Fábio, ele ficou ali muito na dúvida se a paciente deveria ou não ser biopsiada. É só a gente reforçar que mesmo que a hipótese fosse muito clara de hepatite autoimune a gente sempre deve procurar biopsiar antes de iniciar um tratamento, né? Então, independentemente da gente estar aqui na dúvida se é sobreposição, se é do lúpus, se não é, só por considerar que possa realmente ser uma hepatite autoimune, a gente deveria insistir em ter uma biópsia basal dessa paciente. E uma coisa a ser considerada também, né, doutora Lúcia, na sequência aí de mais exames, né, além da IgG, além da biópsia hepática, buscar realizar o anticorpo antiperribossomal, né, que a gente sabe que pode ser um divisor de águas aí nessa impressão diagnóstica de do lúpus ou é hepatite autoimune sobreposta ao lúpus, né? E ontem eu lhe mandei aquele artigo, a publicação, eu estava procurando artigos para ver essa relação de hepatite autoimune e lúpus e achei a tese da Clarice, publicada na revista do Einstein, né? E eu acho que a Clarice está presente na sessão, né? E ela poderia até, se fosse falar um pouquinho a respeito da importância do antiperribossomal na hepatite autoimune, se ele tem valor, se ele não tem valor, para a gente esticar um pouquinho aí os comentários. O que a senhora acha? Claro. Clarice, está aí? Deixa eu tentar abrir aqui, só um minutinho. Bom, obrigada, Delma, pela pergunta. E o que a gente... Bom, rapidinho, para não aborrecer ninguém, a gente investigou como anticorpo não clássico, obviamente, na hepatite autoimune, o antiperribossomal. O racional foi feito por um grupo também brasileiro, do Hospital das Clínicas, inicialmente, e eles encontraram uma associação em pacientes do ambulatório deles com o antiperribossomal. Por que a pesquisa? Porque pela semelhança clínica entre os dois quadros, entre o da hepatite autoimune e da hepatite lúpica, né? Então, a pesquisa foi em função disso. Como eles encontraram essa associação, e é uma associação controversa na literatura, a gente resolveu investigar na nossa população Unifesp, né, que é uma população bem heterogênea, representativa do país, uma vez que a gente recebe gente de outros lugares, que vem da pediatria e é acompanhado durante muito tempo, e nós fizemos 3 baterias, na verdade, 2 grandes baterias de teste, com interseção e sem interseção de pacientes via ELISA, e fizemos uma bateria por quimiluminescência. Os que foram positivos foram analisados por Western blot também. E a gente, na verdade, não encontrou uma associação definitiva entre os pacientes positivos para perribossomal e um diagnóstico definitivo de HI, ou seja, não parece, na nossa população da Unifesp, estar associado
ao peribosomal, a hepatite. A gente encontrou 5 pacientes positivos, alguns deles em associação com o RO52, acho que 4 deles, o que fala a favor de uma hepatite mais grave já, então com lesão celular importante, exposição de antígenos internos importantes, e talvez por isso o aparecimento, isso é só uma hipótese, uma discussão, e talvez por isso o aparecimento desse peribosomal. Então, nesse ponto, com relação à população brasileira, a gente está em desacordo com a população do HC, mas está em acordo com a população mundial, com a literatura através do mundo. Com relação à hepatite lúpica, aí não, aí realmente é quase que, eu não vou usar a palavra patognomônico, que seria forte, mas realmente o índice de positividade do peribosomal, do antiperibosomal na hepatite lúpica é bastante alto. Quando ele acontece, na verdade, não é que ele seja alto nos pacientes, ele acontece, se eu não me engano, em 30% desses pacientes, mas quando aparece, fecha o diagnóstico de hepatite lúpica. Acho que é isso. Exatamente isso. O antiperribossomal, ele tem alta especificidade para lúpus, 99% de especificidade. E ele é encontrado em torno de 10 a 40% dos pacientes com lúpus. E aí eles direcionam a presença desse marcador com 3 grandes adoecimentos, né? Aquilo que é clássico, que a gente já sabe, que são as manifestações neuropsiquiátricas, né? Uma que é apresentar o adoecimento renal com nefrite lúpica, classe funcional 5, né? E a hepatite lúpica, né? A hepatite lúpica. Tanto é que quando a gente olha para esse acometimento hepático com hipertransaminasemia, e a gente se pergunta, né, isto será que é do lúpus ou será que isto é hepatite autoimune? A gente valoriza a importância do antiperribossomal, a gente valoriza a importância do complemento sérico, e também, obviamente, o mais importante é o que a biópsia hepática mostra, né? Porque a biópsia hepática da lesão lúpica é diferente da biópsia hepática da hepatite autoimune. E o desfecho clínico também de ambos é diferente, né? A doença hepática do lúpus não carrega uma cronicidade, e a doença hepática autoimune, né, com hepatite autoimune no fígado da paciente com lúpus, pode e tende a ser uma doença crônica, né? Então, o antiperribossomal, ontem mesmo eu estava lendo um artigo, e ele diz assim, 10% dos pacientes com hepatite autoimune podem ter antiperribossomal. Mas aí você não encontra ninguém que fale isso, né, além do trabalho que foi publicado anterior ao teu, e que depois eles até consideravam, né, que todos que tivessem ali o antiperribossomal teriam, obviamente, inclusive um desfecho, né, pior na evolução, mas que isso também não ficou bem caracterizado, né? Fato é que eu acho que o antiperribossomal é um excelente marcador para a especificidade do lúpus e para a gente olhar para o acometimento hepático pensando, né, se é lúpus ou se não é lúpus, né? E recentemente saiu uma publicação do antiperribossomal positivo em 10% dos pacientes com miocardiopatia chagásica, sem que eles tivessem, né, sinais de lúpus eritematoso sistêmico, né? Eu não sei como é que isso se desenvolveu depois, mas tem essa citação em alguns trabalhos a respeito de doença de Chagas, né? Mas aí, nos próximos passos, eu acho que vale o antiperribossomal, vale a IgG e vale a biópsia hepática. Vamos lá, Edu. Vamos lá. Então, na época, o que foi sugerido? Foi sugerido que o paciente sem evidências de atividade do lúpus eritematoso sistêmico estava em remissão clínica e a pesquisa de anti-DNA não reagente, além de dosagem de complementos normais. Hipótese de hepatite autoimune ficou como mais provável e não de hepatite relacionada à atividade do lúpus. Foi solicitado autoanticorpos mais bioquímica hepática, né, prosseguir com biópsia hepática, dependendo do resultado. Naquela mesma época, o paciente foi incluído na lista para biópsia,
e foi iniciado o omeprazol de 40 miligramas devido ao quadro dispéptico. E foi solicitado o retorno dela em 1 mês. Já na consulta de 17 de outubro de 2022, né, a paciente mantinha-se ainda em uso de prednisona, 10 miligramas, hidroxicloroquina de 400, o omeprazol já estava reduzido para 20, retornou com a melhora da epigastralgia após o início do omeprazol, sem nenhuma outra queixa. Um exame físico sem alterações significativas, e nessa consulta ela retornou sem os exames laboratoriais. Na época foi sugerido aumentar a prednisona para 40 miligramas até o retorno. Foi solicitado novamente os testes hepáticos, sorologias para C, A, IgM, IgG, perfil metabólico e o anti-hiperribossomal. E ficou aguardando a biópsia. E foi solicitado um retorno dela em 31 de outubro. E foi considerado iniciar a azatioprina, caso não houvesse melhora das enzimas, e no prontuário, nesse caso, não havia informações sobre o retorno dela no dia 31 de outubro. Nisso, ela retorna em abril já de 2023, tá? Mantendo o uso da prednisona de 40 miligramas e hidroxicloroquina de 400, retorna com queixa de inchaço no rosto, além de dor e dormência, desde que aumentou a prednisona, além de cefaleias recorrentes quando atrasa a medicação. A paciente, mais uma vez, não levou os exames laboratoriais, tá? E apresentavam no exame físico um baço palpável a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo e um fígado palpável a 2 centímetros do direito. No prontuário havia, né, um exame de janeiro de 2023 já, não sabe se foi feito se foi pedido por a gente ou se veio do serviço de reumatologia, onde já apresentava essas alterações. Tinha uma ST ainda de 352, uma LT de 428, ou seja, já teve uma redução, uma bilirrubina total de 1,35 e 0,7 de direta, uma fosfatase alcalina de 294 e uma gama-GT de 373. Um INR de 1,7, uma albumina de 4, uma hemoglobina de 12,1 e um hematócrito de 36,7. Um leuco de 4.180, 72 mil plaquetas, uma creatinina de 0,58. Um antimúsculo liso positivo de 1/400 e um IgG de 2.360. E aqui, depois, ela já retorna com essa biópsia. Só uma pergunta aí, Edu. Então, ela ficou de julho, né? Que foi a primeira consulta. Sim. Quando é que ela iniciou o corticoide? Ela já veio com corticoide, 10 miligramas, e foi aumentada em outubro para 40. Então, ela ficou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ela ficou vários meses com 40 miligramas de corticoide, sem azatioprina e com umas enzimas bem alteradas. Sim. Né? Foi isso? Sim, foi isso. Quer dizer, o último exame é de janeiro, né, das enzimas. Então, mesmo Sim. assim, de outubro para janeiro, 3 meses pelo menos de 40, ela continuava com essas transaminases super altas, né? Exatamente. Muito tempo, né, para uma monoterapia com corticoide para tratar uma hepatite autoimune que acho que já não deixava mais muita dúvida, né? A gente pode até ter dúvida se tem sobreposição ou não, se é colestático ou não,
mas que é hepatite autoimune, e tudo indica, né? O título do músculo O IgG é alto também, né? é alta. Então, eu acho que, assim, como condução de um caso, de uma suspeita de uma hepatite autoimune em atividade, numa paciente que tem uma doença reumática de base, né, que tem um lúpus de base, eu acho que não foi a melhor condução que a gente podia ter feito, né? Mas parece que a paciente não veio, talvez, na consulta, né? Porque Eu acho que por E em algum momento a gente acha também que esses 40 foram tomadas de decisão da reumatologia externa, porque ela, na consulta, a última consulta que a gente fez com ela, que foi a primeira, ela diz assim, minha médica aumentou o corticoide pela plaqueta baixa, ela aumentou a azatioprina pela plaqueta baixa, ou seja, é como se a reumatologista tivesse achando que essa plaquetopenia representasse a atividade do lúpus eritematoso sistêmico. Né? Entendi. E a gente também tem tido muita dificuldade de fazer biópsia hepática, né? Então, também Ela demorou. foi pedida quando? Acho que demorou uns 8 meses, não foi? Tá tudo assim, né? Uma fila gigantesca que não flui, né? Então, a gente tem muita dificuldade de estabelecer rápido um diagnóstico histológico, né? Desculpa, professor. Cadê a biópsia? Então, a biópsia, né? No exame macroscópico, um fragmento filiforme de... Qual foi a data da biópsia, Edu? A data da biópsia foi dezembro de 22, doutor. Se eu não me engano, foi no multirão que teve no final de 2022. Ela já estava com 40 miligramas de corticoide? Já estava. Já. Então, o exame microscópico, uma biópsia hepática para agulha exibindo 10 espaços portas expandidos por fibrose, observa-se infiltrado inflamatório linfomononuclear, por vezes com numerosos plasmócitos que se estendem para a interface e permeia algumas estruturas biliares. Há ainda proliferação ductular de padrão marginal, acompanhada por colestase e discretas alterações portais, alterações degenerativas, de epitélio biliar. Há ductos interlobulares em 8 traços portais amostrados. Chama atenção em 2 tratos portais presença de infiltrado com neutrófilos que agride o epitélio biliar. No parênquima, há numerosos focos de necrose associados com infiltrado misto, macrófagos xantomatosos e eventuais rosetas hepatocitárias, ausência de siderose e esteatose. O diagnóstico, né? Doença hepatobiliar com intensa atividade de interface associada à colangite aguda. Né? Nas notas, os achados morfológicos descritos podem corresponder à sobreposição, hepatite autoimune e colangite biliar primária, de provável estágio 2. É fundamental correlacionar com dados clínicos e laboratoriais e demais. A presença de colangite aguda sugere investigação e exclusão de cálculos biliares ou doenças infecciosas. E agora, seria um lúpus eritematoso sistêmico, hepatite autoimune mais CBP? A biópsia diz que é uma sobreposição, né? Sim. E o antimitocôndria? A antimitocôndria foi feito? Sim, foi feito sim. E é negativo. Negativo. O que tem é aqueles pontos isolados menos que 10, né? Que a gente fica sempre na dúvida. Esse FAM foi repetido outras vezes? Não, a gente... Foi.
Acho que tem um anterior a ele, não tem? Então, tem um fã de junho e o Volta de... lá. Dois, né? E o Volta lá. de... Não, doutor, tem todos os exames aqui anteriores estão aqui Ah, juntos. tá, perfeito. São esses 2 fãs que tinham até o momento. É difícil, né, Gama, a gente bater o martelo que isso é uma sobreposição, né? Exatamente. Porque a histologia, ela não é assim típica de CBP. A gente não tem aquela lesão ductal florida. A agressão que apareceu mais importante nos ductos foi um infiltrado neutrofílico, né? E o que a gente tem na CBP é uma colangite Linfocítico, né? linfocítica não supurativa, não é para ter neutrófilo, né? Então, aqui, não sei se isso ainda é consequência daquele quadro lá que ela teve, com uma febre, com, né, uma dor abdominal, ficou uma coisa meio mal resolvida ali, mas, enfim, a histologia não é típica de CBP. Tem colestase, tem proliferação ductular, mas não é típica. Aí o laboratório Tem uma agressão, e tem uma agressão ali ao epitélio biliar, não é? Que ele descreve lá. Quer ver? Volta lá um pouquinho. discretas alterações degenerativas do epitélio biliar, né? Aductos, não é? Interlobular, não, aqui. Chama atenção em 2 tratos portais. A presença do infiltrado neutrofílico, que agride o epitélio biliar, mas aí muda a característica da célula, que é neutrófilo, né? Não é linfócito. Tá. Perfeito. E o laboratório de CBP também está ali, né? Porque ela não tem mitocôndria, o FAM, os pontos isolados poderiam sugerir, mas agora voltou esse negócio de menos que 10. Menos de 10, típico, né? Não temos aí uma IgM que podia nos ajudar. Enfim, acho que poderia ser só uma hepatite autoimune colestática. É difícil, né? Porque, na verdade, se a gente for ver os critérios, né, para CBP, então a gente tem uma biópsia que sugere e tem uma fosfatase alcalina bem alta. Então, a gente tem 2 critérios, né? Então, mas é difícil, né? Porque não fecha, a biópsia não é característica, e as próprias lesões e alterações ductais que aparecem, pode aparecer na hepatite autoimune também, né? Também. Então, o famoso 2 de 3 critérios, ela não fecha assim, né? Seria muito legal se a gente pudesse fazer teste aí imunoenzimático para GP210, para SP100, né? Em vez de contar somente com a imunofluorescência, mas, enfim, são coisas que a gente não consegue avançar, ou não sei se foi feito para ela, enfim. A Lília acabou de fazer essa pergunta. Não seria interessante solicitar o anti-SPC, o GP210? A senhora acabou de responder que sim, se pudesse avançar, se a gente tivesse acesso, sim. Mas se é uma paciente que, de repente, trata aí na reumato externa, será que ela não tem algum convênio que ela conseguisse fazer esses exames e não pela escola, que já é difícil? De repente, você podia conseguir fazer. E o que a gente observa aqui, né? Ela tem uma hepatite de interface intensa, né, severa, né? Ela tem um componente de hepatite autoimune que é preponderante nessa biópsia, né? E essas alterações que têm dano do epitélio biliar, que têm alterações degenerativas com esse padrão marginal, mas o que ela tem predominantemente é hepatite autoimune, né? Ela tem uma hepatite de interface intensa, uma riqueza de plasmócitos aqui, né? Numerosos plasmócitos, então acho que talvez, na dúvida, né, se ela tem hepatite autoimune com sobreposição com CBP, fosse mais válido até na ausência de poder solicitar anticorpos. Vamos induzir imunossupressão para essa paciente e avaliar resposta terapêutica e depois, então, pensar na prescrição do Sacol, em vez de fazer prescrição já com imunossupressão, o Sacol, pensando em sobreposição, né? E até porque se a gente parar e pensar
com que frequência a gente tem sobreposição de hepatite autoimune, CBP e lúpus, né? A gente não tem nem 34 casos descritos na literatura, né? Poderia ser mais um para fazer 35, né? Mas, né, é muito rara essa associação, né? É muito rara, né? Como eu- essa colangite supurativa, a gente não tem uma colange RM, Edu? Não, doutor, não tem, não tem. eu acho que eu concordo até com o Gama, eu acho que tem tudo para pensar em ter um quadro bem importante aí de uma hepatite autoimune, então eu acho que é isso. Ir na imunossupressão e avaliar até a resposta disso, de repente até se é uma hepatite autoimune que tem um componente colestático mais importante, então todas essas lesões ductais são desse componente colestático, até fosfatase alcalina, gama-GT, tudo vai melhorar. Então, acho que o caminho é ir para essa imunossupressão mais adequada para a hepatite autoimune, tem que melhorar isso, né? E essa parte biliar, eu acho que o Edu tem razão, né? Deveria a gente ter explorado, ou explorar agora mais, né, com a colange RM, o ultrassom endoscópico, a gente vê se realmente essa parte biliar também não está presente aí no quadro. Nós fizemos o quê, Edu? E na época, né, foi mantida a prednisona e solicitado um novo retorno para maio. Já em maio, né, ela retorna com queixas ainda de cefaleia recorrentes, com uso da medicação, e os exames físicos sem alterações. E já veio com um laboratório de abril de 23, já apresentando uma queda nas transaminases, uma ST de 29, uma LT de 57, uma bilirrubina total de 1,32, direta de 0,59, uma fosfatase de 97, uma gama-GT de 198, um TAP de 74,8 e um NR de 1,18, albumina de 3,9, uma hemoglobina de 12,6, um hematócrito de 37,7. Um VCM de 83, um HCM de 27,8, 75 mil plaquetas, uma ureia de 22, creatinina de 0,62. Um FAN reagente, nuclear pontilhado fino e nuclear pontilhados isolados com menos de 10 pontos, ambos 1 para 1.180, um IgM de 164 e um anti-DNA não reagente. E nós não demos asa depois da biópsia? Foi posteriormente, doutora. Mas aí, o que fez melhorar desse jeito? Sem asa, sem nada, não mudou nada, não fez tratamento, não tomou nada, e ela melhorou assim, do nada? Só com a ideia que parece é que ela não tomava o corticoide na dose de 40 miligramas, né? Porque eu não sei se também... Desculpa, doutor Gama. Eu acho que aqui ela já estava com asa. Desculpa, doutor Gama. Realmente, o senhor falou importante. Eu não deixei pular essa informação. Devido àquelas dores de cabeça, aqueles sintomas, ela suspendia, às vezes, a medicação e não usava de forma contínua. E aí foi sugerido... Sem azathioprina, ela volta a tomar 40 e ela despenca as transaminases, então agora ela está aderida ao tratamento, né? Eu acho que ela não fazia... 40 certinho. Porque você vê, ó, eu a atendi a última vez, ela é uma moça magra, não é? Não tem face escuxingoide, não tem nenhum efeito adverso do corticoide assim aparente, e eu acho que ela não tomava 40 miligramas de prednisona ao longo desse período, não. Mas, de qualquer modo, a resposta ao corticoide, se foi 40 aqui, foi muito boa, né? Temos mais evolução, Edu? Sim. Então, na época, foi sugerido, né, que após a avaliação da bioquímica, que o diagnóstico se tratava mesmo de hepatite autoimune com componente colestático,
Aí a gente levanta uma consideração se será mesmo que podemos desconsiderar a CBP, aqueles sinais de CBP que vinha presente na biópsia, né? Foi iniciado o desmame da prednisona para 30 por uma semana e após passar para 20, e foi, nesse caso, iniciada a azatioprina com 50 miligramas por dia e solicitado um novo retorno em julho de 2023. Em julho, ela volta com prednisona com 20 miligramas, uma asa de 50 miligramas, a hidroxicloroquina 400, assintomática, com significativa melhora clínica e sem alterações significativas no exame físico. No laboratório, ela já com a Azipred, uma AST de 35, uma LT de 57, uma bilirrubina total de 1,19, uma direta de 0,46, uma fosfatase de 77, uma gama-GT de 160, um ANTAP de 75, INR de 1,16, albumina de 4,2, uma hemoglobina de 13,1, hematócrito 38,9, um leuco de 9.920, uma glicada de 4,6, uma plaqueta de 95.000, ureia de 24, creatinina de 0,57. Um colesterol total de 170, HDL de 80, LDL de 79, triglicerídeos de 55. Na época, foi sugerido, né, que paciente portadora de hepatite autoimune com boa resposta à PRED e à ASA, que possui achados de CBP, né, o FAN, no caso, a colestase e os dados da biópsia. Porém, apresentou melhora das colestáticas ao início do tratamento. Com isso, fechou o seu diagnóstico com apenas hepatite autoimune. Aumentou a asa para 75 miligramas, manteve o desmame da prednisona para 15 e 10 miligramas e solicitado um retorno em outubro de 2023 com novas rotinas. Então, ela retornou em outubro, né, usando prednisona de 10 miligramas, azatioprina de 75, né, com uma ST de 31, numa referência de 34, uma LT de 30, numa referência de 49, uma bilirrubina total de 1,16, direta de 0,4, uma fosfatase alcalina de 72, numa referência de 116, uma gama-GT de 100, numa referência de 38. Um TAP de 62, um INR de 1,29, albumina de 4,2, uma hemoglobina de 12, hematócrito de 36, um VCM de 80, um HCM de 26, um leuco de 5.870, granulose 3,9, plaquetas 112.000, ureia de 22 e creatina de 0,6, sódio de 141, potássio de 3,3 e uma IgG de 1.270. Depois desses laboratórios, o paciente, né, manteve o diagnóstico de hepatite autoimune com boa resposta pré-diasa, mantendo ali sempre a interrogação dos achados da CBP. Depois do início da asa, só manteve apenas elevação isolada da gama-GT. Aí, nessa consulta, manteve a asa 75 e a prednisona 10. E foi avaliado a necessidade de iniciar o ácido urso desoxicólico no retorno devido a essa gama-GT isolada, né? E foi solicitado o retorno em fevereiro desse ano. Ela retorna agora em fevereiro, foi atendido pelo Dr. Gama, né, mantendo prednisona de 10, azatioprina de 100 miligramas. Essa asa foi ajustada pelo reumato, uma hidroxicloroquina de 400. Retorna assintomática, exames físicos sem alterações significativas, e só que os exames laboratoriais que ela apresentou nessa consulta, quando ela fez, ela ainda estava usando 75 da asa.
né? Então, o laboratório de 10 de janeiro desse ano, né, com prednisona de 10 e asa de 75, ela apresentava uma ST de 25, uma LT de 26, bilirrubina totais de 1,07, 0,45 de direta, 51 de fosfatase alcalina, 74 de gama-GT, uma referência de 39, o INR de 1,21, albumina de 4,1, hemoglobina de hemoglobina de 11,7, um VCM de 82, HCM de 29, uma leuco de 3.470, granulócito de 54, plaquetas de 94.000, uma creatinina de 0,6, sódio 144, potássio 3,9, colesterol de 159, HDL 65, LDL de 83 e um triglicerídeos de 57. Então, a conduta nessa consulta, última consulta, né, que foi manteve-se o diagnóstico de hepatite autoimune, apresentando aí uma excelente resposta do perfil hepático com o tratamento proposto. Aí não houve a necessidade, né, até o momento, de iniciar o ácido ursodesoxicólico, devido à queda também da gama-GT. Foi solicitado uma nova avaliação de ultrassonográfica, foi solicitado um fibroscan, a densiometria óssea devido ao uso prolongado do corticóide, a reavaliação do cálcio e da vitamina D, e nesse momento não havia sinais de atividade clínica e nem de laboratoriais do lúpus eritematoso sistêmico. Seria isso, né? Aí, de contrariando a frase de Eduardo Paes, mostrando aqui um pouco das belezas aqui de Maricá. Parabéns, bem legal. Muito bom, Edu. Deixa eu fazer uma pergunta para o professor Gama. Professor Gama, Sim. a plaqueta não melhora se a atividade lúpica melhora? Sim. Volta um pouquinho ali, Edu, ali nos slides. Aqui, ó, volta anterior, o anterior. Aqui ela tinha, né? Quando eu olhei para cá, eu achei que ela fosse surpreender no próximo slide, não é? Porque ela vinha de 95, 75 para 112. Eu digo, opa, com o aumento da asa, não é? Ela vai lá no próximo slide chegar a 140, 150, mas aí cai, volta lá, o próximo, não o próximo. Ela cai para 94, né? E aí a gente tem aqui uma queda de 94, né? E os leucócitos dessa paciente caem para 3.470, né? A gente se pergunta, né? Será que o aumento de 75 de asa está fazendo alguma toxicidade hematológica? Ou será que isso é, né, expressão de atividade do lúpus, né? Porque a reumato decidiu aumentar a dose já imediatamente de 75 para 100, quando ela olhou esse exame de cá, né? Eu não sei se ela interpretou como uma atividade de lúpus do ponto de vista hematológico, porque houve uma queda dos leucócitos para 3.400, a plaqueta volta a cair para 94.000, né? Então eu não sei se isso é, né, um sinal de atividade de doença, mas aí a gente não tem o dsDNA, a gente não tem complemento, né? Todos esses autoanticorpos repetidos, FAN repetidos várias vezes, dsDNA repetido algumas vezes, não foram solicitações aqui do ambulatório da casinha, foram pedidos da reumatologia, né? Que toda hora pedia FAN, toda hora pedia o dsDNA, mas complemento não houve um acompanhamento, né, mais regular com o complemento, que seria uma tomada de decisão muito boa para avaliar a atividade de doença. De qualquer modo, né, fica a dúvida, será que isso é toxicidade de asa, né, ou, né, isto é atividade de lúpus eritematoso sistêmico? O que a senhora acha, doutora Lúcia? Eu acho que atividade lúpica não parece, né? Doença crônica também não, porque nós temos uma biópsia, né, na mão, e eu vi que você pediu uma elastografia. Na verdade, a gente tem uma biópsia boa, né?
que não mostra uma fibrose significativa. Foi em 22, passou-se aí um ano e pouco. Na verdade, essa elastografia ela foi pedida porque essa biópsia é de 2022. Então, obedecendo aquela sequência de vamos ver se há uma cronologia entre resposta bioquímica e doença histológica, né? Então já se fazia mais de um ano da biópsia, vamos fazer uma elastografia para ver se há concordância entre remissão bioquímica e remissão histológica, né? Lembra de um trabalho que a Elze mostra sempre, até da própria escola, né? Eu acho que de 142 pacientes que ela mostra, 72 deles tinham remissão bioquímica, mas só 32% desses tinham remissão histológica, né? Mostrando que a correlação remissão bioquímica não acompanha histologicamente a remissão. Mas a elastografia não vai te ajudar a responder essa pergunta, né? Mas suponhamos que venha 10 quilopascal, por exemplo. Se tiver progredido, talvez. Sim, o objetivo é avaliar a progressão. Né? Mas não resposta... Não resposta histológica. Tá bom. Posso tirar uma dúvida? Sim. Lá em janeiro de 23, quando ela ainda tem aquela transaminase alta, aquele padrão colestático todo alterado, apesar de bilirrubina não muito alta, e a biópsia ser de dezembro de 22 com padrão colestático também, não seria interessante ter iniciado o Ursacol para ela? Faria alguma diferença na evolução do caso? Eu acho até que foi melhor não ter dado, né, Fábio? Exatamente. Ela foi melhorando sem, a gente viu com a descrição ali daquela colangite mais neutrofílica, que talvez ela não fosse uma colangite associada a CDP, e talvez alguma coisa daquela terícia que ela teve, mais febre, né? Não sei se foi uma migração de cálculo, o que ela teve. E outra coisa, Fábio, é que se você tivesse iniciado o Sacol, talvez você não fosse suspender, né? Porque você ia crer que a remissão das colestáticas foi por conta do Sacol, né? Do Sacol. Aí tu ia querer manter uma dose de Sacol cronicamente para ela, acreditando que era sobreposição, né? Entendi. Perfeito, obrigado. Mas ele é legal porque ele mostra uma paciente com lúpus e hepatite autoimune, mais um caso, né, dentro dessas raridades de associação. Eu lembro que em 2017, numa discussão que a gente teve de um caso também, que foi apresentado lúpus e hepatite autoimune, eram 34 casos naquela época descritos na literatura, né? E o autor estava publicando 6, então era 34 mais 6, né? Então, eram 40 casos, né? A gente tem mais ou menos 7, eu acho, então seriam 47. Se alguém tiver um pouquinho mais, não dá 60 casos de hepatite autoimune e lúpus, né? Sobreposição, né? Então, é mais um caso legal para mostrar a sobreposição de lúpus e hepatite autoimune, né? E eu acho que isso é que é mais interessante da apresentação. E aí a questão da dúvida sempre, assim, se a gente olhar para essas possíveis sobreposições, ou então isso é do lúpus, ou isso é sobreposição, respeitar a importância do antiperribossomal, que a gente não pôde fazer, né, o complemento sérico, a biópsia hepática, como a doutora Lúcia falou, que é fundamental, os achados de biópsia hepática do acometimento hepático do lúpus, elas são muito frustras, né? Diferente dos achados de biópsia hepática da hepatite autoimune. Então, a biópsia hepática é um marcador que diferencia claramente quem é quem nessa história, né? E a progressão, porque doença que progride, né, no fígado da paciente com lúpus não deve ser, né, atividade de lúpus, né? Deve ser sobreposição com a hepatite autoimune, por exemplo, neste caso aqui, né? E acho que outro aprendizado interessante que esse caso traz é
é essa questão de você ter uma colestase importante, né, numa paciente com hepatite autoimune, e que a gente sempre fica na dúvida, é uma hepatite autoimune com componente colestático ou é sobreposição com CBP? Então, acho que esse caso também foi bem bacana para mostrar esse diagnóstico diferencial, o que a gente conseguiu fazer, e a própria evolução acabou nos mostrando que era só uma hepatite autoimune com componente colestático, que com o tratamento só de autoimune resolveu tanto a parte hepatocelular quanto canalicular, né? Bem interessante, bem legal. Então, vale até a pena como é bem isso, aprendizado, a gente levar isso, porque assim, tem dúvida, não conseguiu fechar que tem uma sobreposição, vamos fazer a imunossupressão adequada, vamos tratar a hepatite autoimune e ver a evolução que acontece, porque se retardar um pouquinho a entrada do ursacol, não vai ter tanto problema e você já vai conseguir diferenciar isso, né? Na própria evolução, na própria resposta, a gente vai ver se era só uma hepatite autoimune com uma colestase mais importante, né? Exato. Doutora Lúcia, eu vou falar uma coisa para o doutor Gama, Fala. que a doutora Sibeli também... Fale em público, pelo amor de Jesus Cristo. Então, na década de 80, havia um professor que foi orientador do mestrado da Sibeli, chamado Dr. Rubens Xavier Guimarães. E ele, na década de final dos anos 70, mostrou que a prevalência de vírus da hepatite B em cistossomótico hepatosplênico era muito alta. E ele nunca publicou. 10 anos depois, veio o grupo baiano e publicou no Hepatology. Isso mesmo. E daí todo mundo dizia que o achado inicial. E esse professor, que era o orientador da Sibeli, ficou muito chateado, porque nunca foi reconhecido como o primeiro a descrever. Então, cada vez mais você tem mais associação de hepatite autoimune e lúpus. Está na hora de você juntar esses casos e escrever um artiguinho, né, meu amigo? Essa decisão foi tomada hoje e agora, publicamente, entendeu? Tenho certeza que essas coisas que você é muito bom de escrever e falar, que são as doenças autoimunes, se você juntasse e a sua orientadora permitisse, de repente você poderia fazer isso até como um projeto seu de doutorado, que sai do papel, sai da cabeça e põe no papel essas coisas, né? É só uma consideração, tá, Gama? Não é uma... Não, eu vou ouvir em silêncio e vou curvar minha cabeça aqui. E a doutora Lúcia vai dar boa noite. Né? Isso. Dizer que o caso... Boa noite a todos. A Sibeli concorda comigo? Com certeza. Acho que sim, né? Sempre vale, né, isso. Mas o doutor Rubens tinha ficado muito chateado cada vez que alguém falava que o pessoal da Bahia que sabe que descobriu. Mas na realidade é bem isso. Ele não publicou, não divulgou o que ele tinha feito, é isso, né? Outras pessoas vão divulgar antes. Né? Eu lembro que a nossa residente, nossa R3 ou R4, na época era Marcelinha, que eu acho que ela já saiu faz uns 6, 7 anos, né, Gama? Marcela, a gente apresentou um caso na SBH, né? De lúpus e hepatite autoimune, né? Na sessão de pôster, né? A Paulinha e a Marcela. A Paulinha também. Paulinha, lá do Ceará. Na verdade, nós apresentamos 4 casos, né? Que eram os 4 que a gente tinha, né? E a Elze tem 1, né? Então são 7, mais o da Elze 8. Essa paciente aqui não entra, e agora ela entra como a 9ª paciente. Né? Então são 9 casos. Desculpa, viu, Gama? Doutora Amarelo, você quer encerrar a reunião? Prefiro não comentar. Então, gente, vamos agradecer muito aí o Edu. Hoje nós terminamos uma hora boa, né? Nós estamos nos comprometendo a terminar sempre antes de 8h30 a reunião, para não ficar muito longa. Exatamente. Então, parabenizar aí o Edu, o Gama, sempre com seus comentários maravilhosos. E só um recado para quem estiver ouvindo, nossa residência de hepato tem 2 vagas disponíveis, inscrições do dia 1º ao dia 7, agora de março. Quem conhecer alguém que quer fazer, as inscrições vão estar aí abertas, divulguem. Tá bom?
Se especializandos quiserem fazer prova para residência, está aberto também, não está? Está aberto, tem que ter só 2 anos de residência de clínica. Se tiver 2 anos de residência de clínica, estão super bem-vindos. Muito bom, Boa parabéns. noite, gente. Parabéns, Boa noite. Eduardo. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Parabéns, Edu. Um Tchau, abraço. Guilherme. Parabéns. Tchau, um abraço. Tchau, Sibeli, Tchau, tchau. Boa noite. E o Fábio pelos seus comentários. Né? Isso. Tchau. Não, o Fábio ele foi cirúrgico, né? Nas colocações dele, né? Como intensivista, ele foi muito bom hepatologista. Se eu olhar para o autoimune, o Gama me pega.